projeto, a gente envia essa mensagem e a partir daí a gente começou um processo de discussão e participação popular que eu não acredito que seja inédita na história do município. Foram mais de 40 audiências, reuniões, apresentações, discussões setoriais. É com muito orgulho que eu falo, sinceramente, que foi um processo tenso, trabalhoso, desgastante, mas que valeu a pena. Cada um dos 8 meses que a gente teve de discussões. Se a gente pega o projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Vereadores em junho, e depois dos substitutivos e de projetos complementares, a versão final da lei que a gente tem hoje, está nítido nos mapas de anexo, no corpo da lei, em todo o escopo da operação urbana consorciada, em influência dessas audiências, dessa participação popular. O professor Fabrício colocou que nós evoluímos muito no processo participativo, mas pouco na hora dessas leis representarem as discussões, a participação e a vontade popular. Qualquer um, na verdade, que entrar no site da Câmara, baixar o projeto de lei original e ver a versão final, vai ver lá nitidamente a modificação, a evolução que o plano teve. Agora a gente está no momento de discussão do plano. Estamos, na verdade, na primeira etapa que a gente chamou, a gente conversou chamar no concurso de etapa de organização. Estamos validando um plano de trabalho, são 15 meses que nós temos previstos para elaboração da minuta do projeto de lei, que vai ser enviado para a Câmara. Estamos elaborando um plano de comunicação que nós precisamos fazer e apresentar, anunciar, avisar a população que esse plano está sendo discutido para poder trazer a população para a discussão desse plano diretor. Eu imagino o esforço que a professora Regina deve ter tido para conseguir a adesão dessa audiência de hoje. Imagina trazer também toda a população para comprar a ideia de discutir o plano diretor. Então a gente está planejando, fazendo um plano de comunicação que seja eficiente e seja efetivo também ao mesmo tempo. A partir dessa etapa de preparação, desses preparatórios, então eles estejam concluídos, aí sim a gente vai começar a ir para as leituras mais técnicas do plano diretor. Primeira leitura da situação atual, o diagnóstico. A gente tem uma série de dados disponíveis em todas as esferas de governo. Infelizmente, o Brasil não tem um processo de planejamento. Então, essas fontes de dados são muito fragmentadas. Tem dados no governo federal, dados no governo do estado, até a própria prefeitura. Própria arqueologia do plano diretor de 92, nós já disponibilizamos no site da Secretaria de Urbanismo, estão todos convidados a baixar todos os subsídios do plano de 92, e antes desse, subsídios que foram feitos na década de 70 e que foram utilizados no plano diretor de 92. Desde a década de 70 já se falava, por exemplo, da necessidade de se requalificar ou se revitalizar o centro. O centro de Niterói, tanto em escala quanto em termos socioeconômicos, é bastante diferente da realidade que foram colocadas aqui, como Paraná, cidade de Curitiba, Paraná, cidade de São Paulo. Desde a década de 70, a gente vê um esvaziamento populacional e econômico do centro, num centro que tem terras nuas, lotes vazios, que podem ser edificados sem que tenha necessidade de se reedificar, substituir a população que existe hoje, ou, na maioria das vezes, o uso não residencial, que é o predominante no centro de Niterói. 40% da área comercial de Niterói está concentrada no centro, só 4% das pessoas da população mora no centro. É um centro que tem uma estação de barcas, que é a principal conexão entre o leste metropolitano e a cidade do Rio. Então, não só a população de Niterói, mas os trabalhadores de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá precisam vir ao centro de Niterói para alcançar a cidade do Rio. A gente tem muita população flutuante e pouca população fixa no centro de Niterói. Esse é o motivo zero, o fundamento zero dessa operação urbana, fixar a população no centro. População que está fugindo desse centro há 40 anos.
Então, diferentemente de outras operações urbanas que tinham foco no uso comercial, valorização da terra para o uso comercial, para a laje comercial das grandes corporações, o nosso estoque construtivo, 60% dele, no mínimo 60% dele é destinado ao uso residencial. A gente tem a meta de 40 mil habitantes, de até 40 mil habitantes para esse centro nos próximos 15 anos, até 2030. Além disso, essa população flutuante, somada com a nova população, representa um custo de manutenção e conservação muito grande para o Tesouro Municipal. Usando o CEPAC não só para financiar a infraestrutura dos 3 quilômetros quadrados de centro, mas também garantindo a conservação e manutenção disso tudo por 15 anos, a gente espera que o Tesouro agora tenha fôlego para investir de forma mais equilibrada e justa no restante do município. É um princípio redistributivo que a gente está levando em consideração para garantir, para ter essa garantia de sucesso no plano diretor. A gente optou por começar a operação urbana consorciada, porque não tem como, ela envolve incertezas que fogem das nossas vontades ou capacidade técnica. Então, agora a gente começa a discussão de um plano diretor com uma operação urbana que é um fato, que é viável, que vai acontecer. Isso é fundamental para que a gente tenha capacidade de investimento no restante da cidade, que não é grande, temos 44 km quadrados só de área urbanizada. E todos esses elementos vão ser internalizados no nosso diagnóstico, que a gente está começando a fazer, quer dizer, a gente vai começar a fazer em breve, juntando não só dados secundários, muita pesquisa de campo, vamos gastar muita sola de sapato correndo a cidade. E espero que as discussões do nosso plano diretor com a sociedade, que tem uma participação popular, vão. Alô? Espero que Alô? Espero que as discussões com a população do nosso plano diretor não se esgotem só na etapa de diagnóstico. Pelo contrário, que a gente consiga pegar toda essa riqueza de material que a gente vai produzir durante a etapa de diagnóstico, que é uma leitura da realidade, que a gente consiga traduzir isso em elementos efetivos no plano diretor, para que a população de Niterói seja atendida não a utopia, atendendo a todos os interesses da cidade, mas que seja feito da forma mais justa e que atenda a maior parte da população. Obrigado. Então metemos os PUS em cima da gente. E nós tivemos que correr como maluco na cidade toda, com 5 regiões, que a gente tivemos que passar discutindo os PUS de cada região. E nós íamos para a região oceânica, nós íamos para a região norte, nós ficávamos quase que a vida inteira trabalhando, passamos meses, tá? Lutando, trabalhando para aprovar tanto a adaptação, tá? Como também os PUS que apareceram. Tá? E lembro-me bem que na última etapa, quando foi para a aprovação, fechou-se a Câmara. Nós fomos expulsos, tá? E a Câmara foi fechada pela gente. Tá? E nós temos força, nós não estamos sozinhos, nós tínhamos na época, ali Paulo Eduardo, o Renatinho, nós tínhamos vereadores a nosso favor. A Laô foi fechada em cima da gente com os nossos vereadores lá, cara. Os nossos vereadores nos defenderam, mesmo assim foram fechados, então foi fechada em cima da gente. Então veja que em Niterói é bem diferente, tá? Do que foi relatado aqui nas outras áreas. Eu creio que agora a Niterói possa, tá? Que nós possamos dar um avanço, porque eu sinto a população desmotivada dessa questão de participação. Você está dizendo que vai chamar a população. Eu digo que você, a população mais interessada nisso, tá? É a população carente, a população que não tem moradia, a população que está lá em cima, que dá nas comunidades. Essa população deve ser chamada. Agora, eu quero saber, se elas aparecerem, se realmente houver, como vai ser a discussão, como vai ser o tratamento que vai ser dado a gente quando nós chegarmos. Porque nós éramos considerados como tropa de choque, pessoas que incomodam, porque nós já vimos, nós discutimos antes
nós vimos a reunião quinta-feira, terça-feira, segunda-feira, nós estávamos discutindo, estávamos sentados com a Regina, beleza? Estávamos discutindo a estratégia que eu ia chegar lá. Quando chegava com a proposta, aí já era barrado onde disso. Quando nós conseguimos entrar, quando nós fazíamos penetração, nós tínhamos problema na realização. Porque o DEPU, eu vim para o DEPU mais ou menos em 92, 93, por aí, né? E nós começamos, que eu comecei no DEPU. Depois eu me tornei presidente da FANIT, tá? E na direção da FANIT, eu pude agregar pessoas, eu pude chamar as comunidades, pude participar de pessoas que se interessaram com o corpo da UF, tá? Nós fizemos grandes avanços em questão de propostas. E não quer dizer que todas as propostas que nós fizemos foram aceitas, mas nós tínhamos propostas fundamentais. Nós chegamos a mandar para Brasília, na questão da Conferência das Cidades, propostas daqui para lá, como a questão da inclusão de uma terça salário mínimo na questão desse processo que aí da minha casa, da minha vida, que foi outra coisa que veio para poder parar também um pouco a discussão das comunidades, porque as comunidades eram efervescentes naquela época. Se não viesse nada, as comunidades estavam estourando aí. Se for pegar aquele movimento daquele tempo, da década de 90, com esse agora que aconteceu agora, dessa época agora, nós vamos fazer um barulho bom, tá? Mas, infelizmente, não se conjugou os dois momentos da vida. Mas, falando no NEPU, eu diria que o NEPU tem um trabalho que, primeiro, não é questão só de titular a pessoa, de dar o título à pessoa. O NEPU tem um trabalho de sanear a área, tá? Nós, quando fomos para as comunidades, nós fomos com o interesse de que as comunidades, que a pessoa tivesse realmente uma moradia digna, que a pessoa tivesse nós cuidamos da questão das vielas, tá? Que tentamos cuidar. Tanto é que a Regina me falou ontem que nós não temos nem 50 títulos, tá? Porque nós deixamos dentro de Jurujuba, a Vilela, nós deixamos praticamente isso pronto, não foi? Deixamos pronto, tá? Há 6 anos atrás isso estava pronto, e hoje nem 50 títulos foi feito nessa área, tá? Mas era arrumar a área primeiro, tá? Arrumar a área, uma questão de passagem de água, passagem de esgoto, tá? Para depois disso, inserir a pessoa na moradia. Depois que nós acertar tirar a questão de salubridade, todas essas questões eram pensadas, discutidas, e isso era muito desafio, né? Reuniões e mais reuniões. Nós tivemos só numa área da Costa da Terra, nós tivemos mais de 1.400 reuniões, tá? Para poder depois a gente chegar lá e resolver a pessoa. Quando eu cheguei no DEPU, nós estávamos discutindo um projeto Penotiba. Era um dos maiores projetos, tá, do Brasil, na época. 5.000 e poucas famílias, tá? Era um dos maiores projetos que nós tínhamos. Eu cheguei lá e estava nessa discussão. Estava se montando as trevas para assentar as pessoas. Eu não sei porque hoje nós não avançamos. Porque a gente era com histórico, então era para ter avançado mais do que nós avançamos até hoje. Tá? Eu vejo ali, ó, aquele ali, de 93, né? 93, tá? E, será, as coisas não avançam como deveriam. Não existe, assim, uma vontade política, apesar da Conferência das Cidades, do Ministério das Cidades, apesar de termos hoje o Minha Casa Minha Vida, mas conversaram com as pessoas, quando vão instalar Minha Casa Minha Vida, vão à comunidade, à área, e discutem com as pessoas se é realmente aquilo que as pessoas querem. Tá? Porque, de repente, implantar, eu sou, sei lá, da minha política, sou contra a questão de emoção. Não gosto quando tira uma pessoa de um lado da cidade e bota ela no outro. Por quê? Porque ela se descompatibiliza, ela se desestrutura. Onde a pessoa está morando, a pessoa está tudo estruturada. Se Minha Casa Minha Vida fosse pensada assim, pensado com a população que vive naquele local, e ali fizesse, eu acho que estaria muito mais certo. Mas como está na mão da questão, está na questão imobiliária, onde eu vi aqui que só a parcela parece que é 5 ou 6% que sobra para as pessoas, para dividir para as pessoas levam para a primeira faixa, as duas outras faixas não ocupam. O cara realmente, ele não quer vender uma moradia, o cara constrói e ele vende mais caro, né? A mais barata ele deixa lá para o final e lá se tiver jeito se não tiver jeito de vender aquela ali, ele não quer vender, não quer fazer para
esse público. Então, é o alvo. Se nós centrarmos no alvo, tá? Se a prefeitura, se o governo federal, se o governo estadual centrar que vamos fazer moradia para as pessoas de condição menos favorecida, pessoas de 1 a 3 salários mínimos, que é a nossa proposta, então, se centrar nisso, tá? Aí sim daria para realmente atingir. E talvez a minha categoria tivesse feito muito mais do que já se fez hoje, se pensasse nessa faixa de atuação, nessa faixa de pessoas, que são a faixa que mais precisa de moradia nesse município, ou nesse município, no país, onde nós estivermos. Então, eu penso sinceramente, e gostaria de ser convidado para estar participando da discussão do novo plano diretor. Não sei como é que está sendo o convite, porque esse aqui a região me convidou, me trouxe para cá. Tá? Eu gostaria de estar participando e de chamar mais pessoas que gostariam de participar. Eu tenho certeza que as comunidades brasileiras. A outra coisa é a questão do estoque de moradia existente na cidade. Nós discutimos que era onde alocar as pessoas, mas com poucos ou com pequenas intervenções, nós podemos ir nas comunidades e fazer alguma coisa lá que dá para fixar as pessoas ali onde elas estão. Tem muitas comunidades que essa questão que eu estava falando antes, de tratar e tirar a área de risco, às vezes dentro da própria comunidade se resolve isso. Tá? Se tira a área de risco, tira a pessoa da área de risco ou a pessoa numa área que dá para se morar. Tá? Isso é uma questão de olhar para a comunidade, olhar para dentro da situação. Se nós olharmos para dentro das comunidades, nós vamos realmente encontrar maneiras de não deslocar as pessoas dali, de realmente... Eu tenho na minha comunidade, perdi 50 casas que eu tinha discutido aqui, discutido no DEPUR, tínhamos feito projeto, pedimos a contenção, não perderíamos aquelas casas se tivéssemos feito as contenções. E eram pequenas contenções, não eram grandes contenções. Contenções de tamanho desse prédio aqui, 2 ou 3 contenções dessas, eu não tinha perdido 50 casas lá na minha comunidade. Perdi 50 casas não é uma pessoa. Tá? Então, é coisa que não deveria ter acontecido se o poder público, a comunidade, a prefeitura, ou sei lá, tivesse ido lá ver. Porque quando as pessoas constroem, as pessoas que são chamadas favelados, são chamadas pessoas carentes, eles são, primeiro de tudo, eles são os construtores das casas, dos prédios, por aqui tudo. São pedreiros, carpinteiros, eletricistas, são essas pessoas que estão morando ali do lado, no Morro do Estado, aqui no Palácio, todas as pessoas. Essas pessoas entendem alguma coisa de construção, tá? É só fazer alguma coisa. Agora, eles não têm técnica, eles não entendem a técnica, talvez eles não conheçam o solo, eles não têm o estudo do solo, eles não sabem por onde a água pode ir hoje. A gente vai saber aqui no Nepal que existe o talude, que a gente não pode construir em frente ao talude, que a água represa lá em cima e desce, derruba a casa da pessoa. Tá? Essas coisas nós não sabemos. Mas se tivesse uma orientação técnica, tivesse boa vontade, porque eu não sei se equipe, é que eu só vi equipe de engenharia da prefeitura quando caiu. Quando caiu, eles apareceram. Tá? Mas antes, para dizer, ou para prevenir, mas ó, não constrói não, que vai cair. Se vocês construírem aí, eu duvido que a pessoa que vai gastar seu dinheiro, aqui é pouco, que é pouquinho, que o cara vai dizer, ó, chega o dinheiro lá e diz, ó, vai cair, se você construir aí, cai. Ele vai construir? Não vai construir, não. Tá? Porque ele quer preservar o pouco que ele tem, tá? E ele não vai jogar isso fora. Então, dessa maneira, eu acho que se tivesse essa orientação, se tivesse um pouco voltado para olhar para as comunidades e dizer, isso pode, isso não pode, cortar o barranco, não pode cortar o barranco. Eu aprendi isso aqui, tá? Aqui eu aprendi que não pode cortar o barranco tem que estar lá, quem foi que, no caso, se for levantar, tem que levantar e deixar o barranco num lugar que evita, tá, do barranco, depois que decide da cabeça da pessoa, o cara bota a casa. Você pagar tanto assim? Mas todo mundo dia aqui no mercado. Tá bom, assim. Bom, boa tarde. Boa tarde para todos, para todas. Quero agradecer aqui o convite da Regina, do Paulo, né, vocês todos que estão aqui promovendo esse seminário. É um prazer estar aqui.
Bom, vou fazer uma apresentação, vou tentar ser rápido aqui, porque 20 minutos é um pouco corrido, né? Pouco tempo para fazer uma apresentação sobre o Plano Diretor de São Paulo, né? Plano Diretor recém-aprovado, né? Foi aprovado dia 30 de junho, sancionado dia 31 de julho, né? Pelo prefeito, e um plano diretor que foi muito debatido, que mobilizou muita gente, e eu tive uma participação significativa em todo o processo, de maneira geral, em especial como relator na Câmara de Vereadores. Bom, inicialmente eu acho que 3 coisas acho que são importantes a gente falar sobre isso, né? Primeiro, eu acho que é o primeiro slide que eu tenho aqui, o Plano Diretor de 2014, né, de São Paulo, é uma revisão do Plano Diretor de 2002, né, que foi o Plano Diretor, que eu também participei como relator na Câmara, na época, e foi um plano que eu acho que avançou bastante na época, pelas condições, mais ou menos um ano depois da aprovação do Estatuto da Cidade, introduziu uma série de instrumentos importantes, mas, na verdade, eu posso dizer que no que diz respeito a propostas da reforma urbana, do diário da reforma urbana, o plano de 2002 é um plano de transição, né, para este que foi feito agora, né, porque esse plano diretor ele avançou e ele tornou, vamos dizer assim, muito aquilo que a gente queria ter implementado em 2002, agora se viabilizou, porque as condições políticas foram mais favoráveis. E eu acho que a experiência e também vendo todo esse processo que aconteceu no país de 2001 até 2006, né, todo o ciclo de planos diretores, que mostraram que, bom, em primeiro lugar, a maior parte dos instrumentos ficam no plano diretor e não são aplicados, né, no Brasil. As pesquisas que foram feitas sobre os planos de 2000, né, após o Estatuto da Cidade, mostraram uma baixa aplicabilidade dos instrumentos, em grande parte porque o plano diretor não conseguiu tornar auto-aplicáveis os instrumentos urbanísticos. Então essa é uma primeira questão, nós buscamos avançar o máximo possível de aprovar os instrumentos urbanísticos da reforma urbana no plano diretor, para poder garantir que a gente tivesse, de fato, efetividade naquilo que se pretende, né, não ficar um plano no papel. Segunda questão importante, né, é o processo participativo. Vou falar um pouquinho sobre ele. O processo participativo conseguiu garantir uma ampla mobilização. É claro que para uma cidade como São Paulo, qualquer ampla mobilização é sempre pouco percentualmente, mas ele conseguiu não só mobilizar, como fazer que o processo de mobilização gerasse resultados concretos no conteúdo, né? Ou seja, isso talvez seja o mais importante, quer dizer, o processo de debate, ele gerou transformações importantes. E em terceiro lugar, a gente espera isso, eu acho que também é uma novidade, de certa forma, importante, que a gente tem ainda um prazo, ainda nessa gestão, né, do prefeito Fernando Haddad, de colocar em prática muito daquilo que está no plano diretor, até porque o prefeito, eu acho que muito mais do que qualquer outro prefeito que eu tenha trabalhado aí nesse período, ele participou intensamente do processo. Participou, entendeu, dialogou, e acho que grande parte dos avanços que nós conseguimos é porque ele se convenceu, ou nós conseguimos convencê-lo de que esses avanços eram necessários e está implementando uma política que eu acho que é bastante avançada. Mas isso, evidentemente, é uma questão de um jogo político, de correlação de forças, e acho que depois no debate nós podemos entrar um pouco mais nisso. Então, só para entender um pouquinho o contexto de São Paulo, esse é o sistema de planejamento que foi proposto em 2002, e nós agora então revisamos o plano diretor e estamos entrando na segunda etapa, que são os planos regionais, porque São Paulo, pela dimensão, né, ficou definido que nós temos 2 etapas de plano diretor, o plano diretor geral da cidade e depois os planos regionais. Embora planos regionais articulados com a lei de zoneamento, né? Só que, exatamente em função da experiência anterior, nós trouxemos no plano diretor já mudanças importantes da lei de usurpação do solo. Né? Na gestão anterior da Marta, nós aprovamos o plano diretor,
o plano regional de zoneamento foi aprovado na véspera da eleição e só entraram em vigor depois da posse do prefeito seguinte, que era o Serra. Então, na verdade, muito daquilo que se esperava que pudesse ser implementado no plano diretor acabou, né, não conseguindo ser implementado porque a administração seguinte não deu sequência. Então, agora, nós conseguimos aprovar isso na metade do segundo ano de governo e muita coisa está sendo implementada. E o plano diretor, então, ele tem também seus desdobramentos dos planos setoriais, que estão sendo feitos também, plano de habitação, plano de mobilidade e vários outros. E nós, em São Paulo, temos uma outra coisa importante, que é o plano de metas. O plano de metas também foi um processo de mudança da lei orgânica. Todo prefeito, quando entra, ele tem que apresentar o plano de metas, debater com a sociedade, né, em audiências públicas, etc., e publicar, né, esse plano de metas que tem que ser cumprido no período da gestão. Então, nós temos aí um plano diretor de horizonte de 15 anos até 2029, que é o horizonte do plano diretor, então os objetivos têm que ser alcançados nesse prazo, que corresponde a 4 gestões municipais. E os planos de meta, isso está previsto no plano diretor, está na lei, os planos de meta das gestões, das 4 gestões, vão ter que estar compatíveis com esse plano diretor. A gente sabe que isso não se garante por lei, se garante mais na disputa política, mas de qualquer maneira também vai fazer parte da disputa política. O próximo prefeito, né, tem que cumprir o plano de metas e para isso é muito importante a consolidação de certas teses que estão colocadas no plano diretor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a sociedade, de certa forma, precisa incorporar. E nós vivemos na cidade hoje um debate muito grande entre as visões, por exemplo, na questão da mobilidade, né? A questão das faixas de ônibus, ciclovias e todo, né, é uma polêmica em relação à disputa com o automóvel e os investimentos que têm que ser feitos em relação a isso, né? E também, né, os planos específicos, né, os planos urbanísticos, planos de intervenção urbana, que pelo plano diretor eles devem necessariamente preceder a operação urbana, ou preceder outros tipos de instrumentos, né? Ou seja, primeiro tem um plano urbanístico, né, de um certo território que é definido, o plano define quais são os territórios onde deve haver esse plano urbanístico, e depois esse plano urbanístico ele dá orientação para operação urbana, para qualquer outro tipo de instrumento desse de parceria público-privado, já estabelecendo algumas regras importantes. E também os planos de licença, planos de bairro, que são escalas, né, que é uma terceira escala. Nós temos, nesse sistema todo, nós temos um grande problema, que não é só de São Paulo, aqui do Rio, todos os região metropolitana, que nós não temos um plano metropolitano, né? Então é realmente uma questão que nós vamos discutir mais, porque isso implica, eu acho que tem que implicar em mudança do estatuto da cidade, mudança até da Constituição. Não dá mais para as planos brasileiras, cada município fazer seu plano diretor como se fosse unidades autônomas. Eu vou passar meio rápido aqui, só para falar do processo participativo, né? O projeto teve uma etapa participativa no Executivo, que não foi tão longa como a da Câmara, né? Foi de abril até agosto, mais ou menos. O plano chegou na Câmara em setembro, e em setembro, então, ele já chegou na Câmara com praticamente combinado que ele ia ser modificado na Câmara, né? O prefeito também enviou rapidamente para a Câmara, porque achava que se não tivesse um amplo processo de debate na Câmara, o processo não seria aprovado, ia ter dificuldade para fazer do processo da Câmara um momento de pactuação com os vários interesses que estavam presentes e que pudesse, inclusive, ajudar a consolidar uma proposta com apoio popular, com apoio dos vários setores. Então, nós fizemos 45 audiências públicas na primeira etapa, entre outubro e dezembro, 45 audiências públicas, e o projeto ficou em consulta pública na internet. No começo do ano, foi feito o substitutivo de abril a março, mais ou menos, 3 meses de reelaboração do projeto, levando em conta as questões que foram levantadas nas audiências públicas, e depois fizemos outras audiências públicas devolutivas, conseguimos aprovar em abril, em primeira votação, aí teve emenda de vereadores, aí teve um processo, afunilou o processo de disputa, e conseguimos aprovar em junho, depois de 15 dias praticamente de debate em plenário,
com a Câmara sendo um acampamento do movimento de moradia na frente da Câmara, com um processo de pressão popular bastante forte pela aprovação. Havia muitos, uma certa tendência de empurrando com a barriga. A intenção original era aprovar antes da Copa, porque achava-se que não ia se aprovar depois que a Copa começasse. Nós não conseguimos aprovar antes da Copa. A oposição queria jogar para o segundo semestre, nós temos entrado nesse processo eleitoral agora, e aí a coisa ia ficar menos calenda. Nós conseguimos, então, depois dessa disputa toda, aprovar em junho. Eu acho que teve alguns elementos importantes desse processo participativo. Em primeiro lugar, a divulgação. Então, houve um amplo processo de divulgação, quer dizer, amplo, na medida do possível, com os recursos que se tinham, mas não foram poucos. Televisão aberta, rádio, televisão, jornais, jornais de grande circulação, anúncios aqui, anúncios que saíram na Folha do Estado de São Paulo, vários dias da convocação de audiência pública, banner no metrô, inserção na TV aberta, banner na internet, e o portal da Câmara. Então, a segunda coisa importante, o portal da Câmara foi um elemento fundamental de transparência do processo, que era outra questão que a gente considerava fundamental. Eu que participei como relator em 2002, nós fomos submetidos a uma chantagem no dia da votação, no dia da votação, quando o projeto estava pronto para ser votado, vieram representantes de muitos vereadores e falaram: só aprova se mudar isso, fazer mudanças específicas pontuais de zoneamento. E isso na última hora, nós ficamos nessa situação. Quer dizer, aprovar um plano avançado, mas ao mesmo tempo tem que fazer mudanças pontuais. Então, nós instituímos um sistema que até estava para a lei do regimento da Câmara, que era de dar ampla publicidade a todas as emendas, todas as manifestações. Então, todo o processo participativo foi sistematizado, todas as propostas foram para o site da Câmara, todas as propostas mandadas por entidades empresariais, profissionais, acadêmicas, movimento popular, foram também publicadas na Câmara, no portal da Câmara, e as emendas dos vereadores. Por que ficou 15 dias em debate em plenário? Porque o regimento da Câmara diz que só pode publicar uma emenda quando, emendas oficiais, quando há um processo de debate. Então, nós fizemos primeiro um prazo anterior para os vereadores apresentarem as emendas antes de abrir o processo, para poderem ser analisadas e publicizadas, e durante o processo de debate na Câmara, as emendas, e o novo substitutivo teve que ser publicado, divulgado, as emendas também. Então, não teve aquela coisa de apresentar a emenda, que pode acontecer pelo regimento, apresentar a emenda e votar no mesmo dia. Então, nós demos os tempos para que as coisas pudessem ter publicidade, para todo mundo saber, para poder, inclusive, ter a reação contrária, onde fosse necessário. Aqui, mostrar algumas imagens desse processo participativo, de audiências públicas, 25 mil participantes, 10 mil contribuições, dos quais 5 mil presenciais, 4 mil pelo portal da Câmara. Então, foi um processo participativo importante. Bom, em relação aos grandes desafios, eu vou aqui muito rapidamente só falar, mas o que eu quero caracterizar é que nós precisamos romper algumas características do processo urbano da cidade, da maneira como a cidade tem se desenvolveu nesses últimos 50 anos. Isso são coisas difíceis de serem feitas, mas faz parte, eu acho que de um desafio até mais amplo das cidades brasileiras como um todo. Então, são alguns paradigmas. Um deles é da expansão horizontal da cidade. As cidades, São Paulo, como a maior parte das cidades brasileiras, cresce horizontalmente, deixando espaços ociosos, vazios, subutilizados em processos especulativos. Conter esse processo é fundamental, reduzir as desigualdades socioterritoriais, que são muito marcantes. Então, esse é um objetivo estratégico do plano diretor. Nós temos uma ampla concentração, com todas as cidades brasileiras, aquela área verde, que é o centro expandido, na região sudoeste, altamente incluída, e uma grande exclusão nas áreas vermelhas. Isso se caracteriza também pela concentração de emprego concentrado em centros expandidos, 70% do emprego concentrado em 5 subprefeituras, com 20% dos moradores, e 80% dos moradores concentrados nas várias regiões, norte, leste e oeste,
desculpe, norte e sul. São Paulo não tem muito oeste, né, porque o Osasco se emancipou, então nós não temos praticamente oeste. E isso gerando um movimento pendular, bom, que é característico, né, periferia-centro, esse modelo periferia-centro, esse modelo periferia-centro, periferia mal servida de infraestrutura, esse modelo de movimento ele precisa ser rompido, né? Isso significa, né, na verdade, significa romper esse padrão, né, oportunidades concentradas naquele roxo e vulnerabilidades naquele amarelo, naquele vermelho, aqui já, né, considerando a região metropolitana como um todo, e altas taxas de vulnerabilidade social nas áreas periféricas. Romper esse parâmetro significa, objetivamente, garantir terra bem localizada para habitação social e mercado popular, né, romper esse modelo da ocupação de favela, de loteamento. Isso aqui significa não só trazer habitação para mais perto das áreas serviços de infraestrutura, como também levar a infraestrutura e a urbanização para a periferia. Na verdade, criar novas centralidades, zonas de emprego, urbanização, qualificação urbana. A periferia é fundamental porque nós não vamos só produzir habitação em centro. Nós temos que fazer com que essa população, que é enorme, que vive na periferia, possa mudar o seu padrão de vida e de mobilidade. Então, uma metrópole, acho que isso vale para o Rio também, né, uma metrópole como a de São Paulo, ela precisa ter várias centralidades e precisa ter, portanto, um outro padrão, que não é esse padrão centro-periferia. Eu falo que esse modelo centro-periferia, que é o modelo que nós, né, que somos lá formados nos anos 70, em cima de certos modelos de análise que eram muito presentes na sociedade brasileira, esse modelo centro-periferia é um modelo que precisa ser rompido, né? O prefeito Haddad, na campanha, já falava isso, derrubar os muros, né, que separam, né, o centro da periferia. Quer dizer, isso aí significa pensar a cidade com outro formato. Uma outra coisa fundamental é essa aqui, né, mudar a lógica de mobilidade, né, que significa não só romper o paradigma do automóvel, né, como o padrão, que era viável quando as nossas cidades eram povoadas por automóveis que só acessíveis à elite. Então a elite tinha acesso ao automóvel e os investimentos públicos eram canalizados para os sistemas viários voltados ao automóvel e que cresciam, né, para tentar atender a essa necessidade. Esse modelo não se viabiliza mais, mas não é por isso que ele precisa ser rompido, ele precisa ser rompido porque ele é socialmente injusto. Assim como a gente tem uma terra apropriada de maneira desigual na cidade, a gente também tem um sistema viário, né, apropriado, né, uma área pública, portanto o sistema viário é público, apropriado de maneira desigual dentro das nossas cidades. É uma maluquice, eu levei 45 minutos, 50 minutos para vir de São Paulo até o Rio, e eu fiquei 1h30 para cruzar a ponte, né, Niterói, certo? Rio-Niterói não tem, né? Eu vi que não tem uma faixa de ônibus na ponte de Rio-Niterói. É uma coisa que hoje em São Paulo não é assim, não existiria mais uma ponte de Niterói em São Paulo sem uma faixa de ônibus, porque independente dos corredores, que é um projeto mais complexo e mais amplo, os corredores de ônibus, que é estrutural dentro do plano diretor, né, todas as áreas de circulação onde tem, né, transporte coletivo, tem ônibus, as principais, todas elas têm faixa exclusiva. Isso, claro, que está causando um conflito muito grande, uma disputa, né, sobre o território, mas tem sentido, né, você deixar o transporte coletivo, que ocupa um espaço por passageiro num viário pequeno, tá certo? Parado em função, né, da presença dos automóveis, onde circula 1,3 passageiros por veículo, né? Então isso a ponte do Niterói nem Rio, a ponte é região metropolitana, terra de ninguém. Pois é. Também tem isso, né? Bom, isso já é que tem a ver com a discussão de região metropolitana. Bom, mas de qualquer maneira, isso, né? E quem que administra a ponte? O Estado? Federal? CCR, Camargo. Sim, a concessionária. Bom, mas ela é federal. Federal. Seria.
Estadual. Estadual. Federal, BR-101, gente. BR-Federal. É federal. Bom, mas aí então a questão é, quer dizer, por um lado é a prioridade do transporte coletivo, né, e a outra é a questão da articulação entre o sistema estrutural do transporte coletivo, formado por metrô, trem e corredores de ônibus, BRT, com o adensamento urbano, ou seja, romper a lógica, que é a lógica do adensamento urbano disperso e trabalhar com a ideia do adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo, e eu vou falar disso mais para frente. Né, proteger as áreas prestadoras de serviço, então esse conceito de área prestadora de serviço ambiental, ela também foi introduzida no plano diretor, né, que são áreas que prestam serviços, e valorizar e qualificar espaço público, é uma coisa que para São Paulo é fundamental, né, porque o espaço público em São Paulo estava virando um espaço desertificado, um espaço que as pessoas não circulavam, não ficavam, etc. Acho que aqui no Rio é diferente, por conta de praia, etc. Mas em São Paulo é essa tendência dos condomínios fechados, murados. Então, romper esse paradigma é absolutamente fundamental. E, finalmente, planejar a reestruturação das áreas subutilizadas, que é o grande reserva fundiária que existe dentro da cidade, que é fundamental para viabilizar essa expansão que não seja horizontal na periferia, mas que possa crescer para dentro e conseguir, dessa maneira, então, abrigar o conjunto de atividades que são fundamentais. Então, a proposta buscou, então, fazer esse equilíbrio, né, entre as várias dimensões, né, sobretudo, controlar o processo imobiliário para que ele pudesse trabalhar em função dos interesses da cidade, dos interesses públicos, e garantir a proteção ao social, a proteção ao ambiental, ao cultural, e até mesmo do econômico não imobiliário, né? Até porque o processo imobiliário ele usa a terra como uma matéria-prima básica, né, para a sua atividade, e valoriza a terra como processos especulativos. Então, em função disso, foram bastante ampliadas as áreas as zonas especiais de interesse social, as zonas especiais de proteção ambiental e de proteção cultural, de modo a, então, proteger essas atividades do processo imobiliário e conduzir o processo imobiliário na perspectiva do interesse da cidade. Então, os principais objetivos, claro, tem muito mais, mas são esses aqui os principais: prioridade do transporte coletivo e não motorizado, articulação entre mobilidade do solo, com adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo. Então, um elemento estruturador é o sistema estrutural de transporte coletivo, menor adensamento fora desse sistema estrutural de transporte coletivo e proteção, né, para as áreas verdes, parques, fundos de vale, o sistema hídrico, né, então, que é outro elemento estruturador. Então, temos basicamente dois grandes elementos estruturadores: o sistema estruturador de transporte coletivo e o sistema hídrico ambiental, que se combinam, então, para poder garantir esse equilíbrio entre as várias dimensões. Conter expansão horizontal com criação de alternativas econômicas na zona rural, que na verdade nós recriamos a zona rural, né, como que tinha sido extinta, né, que foi recriada, e aí tem toda uma estratégia pensada para fazer essa zona poder funcionar, estimular moradias, tem muito emprego, e criar polos de desenvolvimento econômico com centro de moradias, ampliar a produção de HS faixa 1, então nós redefinimos as leis para poder focar na faixa 1, que elas passam a ter uma prioridade absoluta para a habitação de até 3 salários mínimos, e criar umas leis que seria para a faixa intermediária, para que a gente chama no mercado popular de 3 a 10 salários mínimos, de certa forma tentando acomodar. Isso já foi uma solução de acomodação, né, entre o mercado imobiliário e o movimento social. Proteção dos espaços culturais significativos, não só os tombados, e a reestruturação urbanística na macrozona de estruturação metropolitana, que é um outro elemento estruturador da cidade. Eu vou falar sobre ele mais para frente. Bom, tem vários princípios, eu só coloquei aqui um que tem diretamente ligado a esse tema aqui,
que a gente ia discutir, que é o direito à moradia em cidades, né, o artigo 5, mas nem vou falar muito disso, porque, em princípio, todos os planos diretores têm, né, garantidos os direitos sociais, etc. O problema não é esse. Bom, aqui sim é uma coisa importantíssima, que é como garantir que efetivamente se combata a especulação com terras e imóveis. Nós já tínhamos no plano diretor anterior os instrumentos aprovados, mas levou 8 anos para poder ser regulamentado pela Câmara, então ele praticamente foi regulamentado já recentemente. Então nós temos uma lei específica e agora o plano diretor redefiniu esses conceitos, de modo que em 1 ano, né, os imóveis terão que forem notificados, né, subutilizados, não ociosos, todos com menos de coeficiente abaixo de meio, né, passam a ser subutilizados, e isso, obviamente, o que se espera é um impacto fundiário para combater o processo de especulação. E aí, né, quem não apresenta projeto cai então no imposto progressivo. Outros avanços importantes, né, é o coeficiente básico 1, quer dizer, se estabelece então finalmente, depois de muita briga, que vem lá de trás, né, a gente foi avançando aos pouquinhos. 2018 nós já tínhamos avançado, mas tivemos que ter uma solução intermediária, e agora se aprova então o conceito com o coeficiente básico 1, tudo que se construir acima de 1 paga outorga onerosa, e aí tem uma fórmula que eu vou mostrar depois para vocês, que é uma fórmula que prioriza e estabelece uma relação entre quanto se paga e os objetivos urbanísticos que se tem. A outorga onerosa não é apenas uma arrecadação de recursos para enfrentar os problemas e os objetivos do plano diretor, mas também faz parte de uma estratégia urbanística. E os recursos, né, da outorga vai para o Fundurb, que está ali no 4º ponto, né? O Fundurb, que é o Fundo Municipal, esse recurso deve ser obrigatoriamente, tem uma vinculação de receita, 30% do recurso do Fundurb tem que ser aplicado na compra de terra para as EIs 3. EIs 3, eu vou mostrar mais para frente, mas são as EIs bem localizadas da cidade. Então, com isso, se busca fazer uma articulação entre o instrumento de arrecadação, né, que é a outorga onerosa, e a aplicação de recursos com objetivos urbanísticos e sociais. E os outros 30% no transporte coletivo ou no transporte não motorizado. Então, o recurso do Fundurb já está carimbado. Também foi uma briga dentro da Prefeitura, porque a Secretaria de Planejamento e de Finanças não queria de jeito nenhum ter uma vinculação de receita, que isso ia empossar o recurso no fundo, etc. E foi muito importante o posicionamento do prefeito. Se o prefeito não tenha feito isso avançar desse jeito, ele está muito convicto, apesar disso poder até ser contra ele em algum momento, porque o que o Fundurb nos últimos anos arrecadou pouco, e o que arrecadou virou uma espécie vamos dizer assim, de socorro do caixa da prefeitura, né, para fazer investimento. Então, faltava dinheiro para alguma coisa, pegava dinheiro do Fundurb, certo? Então, esse foco, né, foi muito importante. Outra coisa fundamental é a destinação obrigatória de, no mínimo, 25% dos fundos da operação urbana para a compra de terra para GAIES. Então, as operações urbanas, que também a área de intervenção urbana, que é um outro instrumento que está previsto, elas vão ter que ter essa preocupação em atender também as questões de habitação. Então, não é só fazer obra viária, que tem sido, as operações anteriores se concentraram em obra viária. Duplicou a quantidade de ZEIs e com foco na faixa 1. Então, só eu vou passar rápido, isso aqui ia ficar muito demorado, mas a outorga onerosa ela vai arrecadar mais, principalmente porque nós criamos ali o valor do metro quadrado, né, para a outorga onerosa não é mais um valor venal, que é o valor do imposto do IPTU, né? Porque o IPTU, o valor cadastral, está muito subordinado aos debates políticos em torno do IPTU. Então nós criamos um cadastro específico para fins de outorga onerosa, né, um cadastro que está aproximadamente entre 80% e 90% do valor de mercado dos terrenos, que pode ser atualizado anualmente, né, de modo que então nós temos uma contrapartida que seja mais próxima daquele valor, né, do valor do terreno.
E outro elemento importante é o fator social e o fator de planejamento, né, que são esses quadros aqui, que de certa forma, né, calibram a outorga onerosa de acordo com o interesse social. Então, a habitação de interesse social, a outorga é zero, mas, né, de acordo com a área, o tamanho da unidade habitacional e a localização dela no território, que é o quadro seguinte, ela vai ter uma outorga mais barata ou mais cara, né, de modo a, né, exatamente penalizar mais os grandes apartamentos, as grandes intervenções. E aqui o fator de planejamento, que está dividido por macro área, né, ele também tem essa separação, residencial não residencial. Então, por exemplo, a macro área de urbanização consolidada, que é a região de maior interesse do mercado imobiliário, vai ter os coeficientes de planejamento mais altos e muito mais altos para o não residencial, porque ali é o lugar onde tem muito emprego, que se quer desestimular a geração de empregos, das atividades econômicas naquela região e estimular a habitação. Então, a habitação é mais barata, né? Enquanto que o não residencial é muito mais barato nas outras macro-áreas, principalmente dos polos de desenvolvimento econômico. Eu não vou falar aqui de todas as macro-áreas, são 8, tá? Isso vai ficar muito longo, né? Mas eu quero destacar, fundamentalmente, a macro-área de estruturação metropolitana, que é essa vermelha que vocês estão vendo aí, que ela, na verdade, contorna, né, uma parte dela contorna o centro, a área consolidada, que é né, esse vermelho mais claro que vocês estão vendo ali. Na verdade, ela forma o que nós chamamos, na época da campanha do prefeito, né, o Arco do Futuro, né, que ela é a área que contorna o centro expandido e que, na verdade, seria naturalmente a área de expansão do centro expandido, que foi retirada, né, de toda a discussão para a elaboração dos planos específicos, dos planos urbanísticos específicos. Então, nesta área, né, vão ser desenvolvidos, né, um plano, ou plano de desenvolvimento econômico, que são nessas que estão mais amarelas aqui dentro né, desse mapa, né, que são os rabichos, na zona leste, na zona noroeste, na zona nordeste e no sul, né, onde deve se fazer plano de desenvolvimento econômico, porque o objetivo é a criação de emprego, né, e, portanto, geração de mais oportunidades. E o vermelho, né, que é o arco do futuro, é aquilo que é chamado do setor orla ferroviária e fluvial, onde vão ter que ser feitos planos de intervenção urbana, que vão gerar, então, eventuais operações urbanas, mas com aquelas características e certos controles que já foram estabelecidos. Outro elemento estruturador são os eixos de transformação, que é ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, que é metrô, trem e corredores de ônibus à esquerda, né? Esse é o plano para os 15 anos, né, de implantação desses corredores, onde a gente vai ter então os coeficientes mais altos, né, coeficiente 4, e o que está fora dele no máximo o coeficiente 2, sendo que em alguns casos o coeficiente 1. Então agora, na verdade, na discussão da lei de ocupação do solo, que está começando amanhã, né, publicamente, vai se definir se a coeficiente é 2, é 1, é 1,5, na parte que está fora do eixo. Mas quando é o eixo, já é definido, o coeficiente 4 já está valendo, né, e o objetivo é aproximar, né, as áreas de maior densidade, de maior moradores, do transporte coletivo, para estimular o uso do transporte coletivo e, com isso, né, também trabalhar na perspectiva da mudança do padrão de mobilidade. E também estabeleceu coeficientes de, né, controle de gabarito, né, nessas outras regiões. Mas a ideia fundamental desses eixos de transformação não é um mero adensamento, é um conjunto de elementos, vamos dizer assim, urbanísticos inovadores em relação ao padrão imobiliário que tem prevalecido. Então, ali necessariamente as calçadas são mais largas, o empreendedor tem que doar 3 metros de calçada, tem estímulos para a fachada ativa, né, que é o comércio e serviço no térreo, tem uma cota máxima de terreno por unidade habitacional, ou seja, no máximo 20 metros quadrados de terreno por unidade habitacional, que objetiva que haja simultaneamente o adensamento construtivo e o adensamento populacional, tem estímulos adicionais para HIS e não tem mais obrigatoriedade de garagem. Também é outro paradigma que se rompeu aí. Antigamente a gente tinha um mínimo, né, no mínimo uma garagem por unidade, agora não tem mais obrigatoriedade de garagem na cidade inteira
de vaga de garagem e apenas uma não computável, ou seja, mais do que uma garagem vai ter que pagar outorga onerosa, vai consumir coeficiente, né? Isso nos eixos. Bom, os polos de desenvolvimento econômico, né, são os polos nas regiões periféricas, mas, além disso, tem uma estratégia do desenvolvimento econômico, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, né? Eu só vou falar aqui, em especial, da zona rural, onde, né, na verdade, aqui está trabalhando com a ideia da contenção do crescimento horizontal da cidade e oferecimento de alternativas. Então, hoje tem toda uma discussão e uma mobilização na cidade em torno da questão da agricultura orgânica e, né, da agroecologia. Então, a ideia do estímulo para a agroecologia nessa região, que é uma região de proteção de mananciais e que sofre com um processo de expansão urbana. Então, e aí então se regulamentou o pagamento por serviços ambientais, ou seja, áreas que são remanescentes de Mata Atlântica, que são áreas que podem ser reflorestadas, ou áreas que têm grande concentração de nascente, ou que fazem a conversão da agricultura convencional para a agricultura orgânica, poderão ser remunerados no mínimo com 10% dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é outra vinculação de receita que foi criada, no mínimo 10% para isso. Então, aí tem toda uma discussão que eu não vou estender aqui, mas nós temos hoje uma política municipal de mudanças climáticas que dialoga com o plano diretor, tem uma discussão de cidade compacta, o que significa exatamente evitar essa expansão horizontal, limitar a ocupação das áreas verdes ainda significativas, relevantes para a cidade, né, que fazem parte então do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, e vários outros elementos relacionados com isso. Foram propostos então 164 parques que foram transformados em ZEPAM, né, Zona Especial de Proteção Ambiental, com coeficiente 0,1, de certa forma com congelamento então dessas áreas, esperando aí a possibilidade seja de desapropriação, seja de doação com transferência de direito de construir, que é outro instrumento que é aplicável nesse caso. Também tornamos as terras indígenas em demarcação, na verdade em disputa, né, porque tem uma disputa sobre isso, né? Nós temos 6 aldeias indígenas na cidade e há uma disputa sobre a demarcação dessas terras que estão no Ministério da Justiça e elas foram consideradas também áreas protegidas pelo município. Finalmente, então, a questão das ZEIs, né, que acho que houve um avanço importante, nós já tínhamos as ZEIs, essa é a ZEIS 1, que são as zonas de urbanização e regularização, né, e aqui as ZEIS 2, 3 e 4, né, que são as terras vazias ou terras para produção nova. Então, esse é o mapa delas, isso aqui que dobrou, né, na verdade, a quantidade de ZEIs. Como vocês podem ver, tem, né, no centro, né, o centro mesmo do mapa, mais ou menos, tem uma grande quantidade que ficam no centro e muitas que ficam ao longo do sistema de transportes coletivos. Aí foi uma grande discussão com o movimento de moradia, com os urbanistas, e nós fizemos um empenho enorme, né, na Câmara. Na verdade, o projeto que veio do Executivo tinha 20% a mais e isso foi quase duplicado, né, no total, praticamente duplicado. Então, e houve toda uma discussão de que exatamente se a estrutura do plano diretor era adensar ao longo dos eixos de transporte coletivo, que passariam a ser, portanto, áreas privilegiadas. Está ruim aqui. Alô? Está melhor agora. Era fundamental ter ZEIs ao longo do centro de transporte. Então, vocês estão vendo ali as principais linhas de metrô, de trem, né? Quer dizer, uma grande concentração de ZEIs nessas áreas. E o que é importante, né, que, com exceção das ZEIs 5, né, que foi criada, no mínimo 60% das ZEIs são destinadas para a faixa 1, até 3 salários mínimos, de modo a focar. E aí houve uma clara opção, né, que vamos ver agora se ela se concretiza, que que as ZEIs são basicamente para a produção. As ZEIs de 1 a 4 são para ação do poder público. Né? Porque o mercado, né, quando se configurou o debate sobre essa questão,
o mercado falou assim, nós não vamos atuar para a faixa 1 nas condições que estão sendo colocadas, então nós acabamos criando as EIs 5, as EIs 5 tem um formato parecido com eram as EIs antes, com 40% de HIS, sem de faixa 1 da faixa 2, né? O que estava levando é o seguinte, o mercado produz por teto da HIS, que é 6 salários mínimos, tá certo? E, obviamente, isso acaba não atendendo quem mais precisa. Então, houve uma clara separação, que é uma discussão clara sobre qual é o papel do poder público e qual é o papel do setor privado. Agora, isso só vai rodar, mesmo considerando para Minha Casa Minha Vida, financiamento, subsídio federal, se a prefeitura tiver condição de desapropriar as terras para poder fazer, né, adquirir as terras, obter as terras para poder viabilizar essa produção, sobretudo em ZEIs 3. Né? É por isso que o recurso do Fundurb e das operações urbanas foram focadas na aquisição de terra. Né? Por que a aquisição de terra? Porque, né, a terra é o básico para que isso possa rodar e possa acontecer daí para frente. Né? Então, ela está focada dessa maneira. As EIs 1 são de urbanização, então, aquilo que o companheiro acabou de falar, que, né, porque é uma coisa que em São Paulo tem se discutido muito, que é não fazer a remoção, evitar fazer remoção, ou seja, fazer, se é necessário fazer remanejamento, fazer remanejamento dentro da própria favela, né, dentro da própria comunidade, e com isso adensar, né, fazer alguns projetos mais densos dentro dela, para poder abrir áreas livres, poder abrir áreas institucionais. Todas as EIs 1, elas têm que ter um conselho gestor, né, que é, né, um instrumento de gestão e participação, paritário, metade poder público, metade população, e o conselho gestor tem que aprovar o plano de urbanização. Então, o plano de urbanização da área precisa ser aprovado no conselho gestor, portanto, ele tem que ser pactuado com a população para poder se concretizar. Né? As EIs 2, tá, eu estou acabando. As EIs 2, então, são os vazios urbanos, as EIs 3, as áreas bem localizadas, prédios vazios no centro, né, áreas vazias ou subutilizadas no centro, e as EIs 5, então, são essas áreas mais voltadas para o mercado. A cota da solidariedade é também um instrumento novo que foi regulamentado, né, que é uma obrigação de empreendimentos com mais de 20 mil metros de área computável, é obrigado a produzir 10% de HIS. Isso foi amplamente discutido, foi muito questionado. No final, isso foi meio que flexibilizado, pode ser no empreendimento, pode ser em outra área, na mesma macrozona, ou pague em dinheiro 10% do valor do terreno para o fundo municipal para a aquisição de terra. Então, mas de qualquer maneira, é um conceito novo, que não está no Estatuto da Cidade e que nós vamos avançar muito para consolidar, né, no país esse conceito e conseguimos regulamentar no próprio plano, depois de muito debate. Outra proposta que também está no plano, mas não está regulamentada, é o serviço de moradia social, que é a ideia de que nós temos que ter um serviço de moradia, quer dizer, além de ter os programas de produção de habitação, ter um serviço, né, voltado especificamente para outro tipo de acesso à moradia que não seja apenas a propriedade. Né? E isso significa, pode ser locação social, pode ser uma outra forma de serviço, e que também trabalha com a ideia de articulação, não só de habitação, como serviço social, saúde, voltado para a população vulnerável, população em situação de rua, idosa, de baixa renda, população que não precisa e não deve ser fixada num certo lugar definitivamente, né, através do regime de propriedade, ou onde você tem uma valorização tal da terra naquele lugar que interessa aquilo ser mantido como propriedade pública. E, finalmente, as áreas de proteção cultural, que foi uma ampliação do conceito de ZEPEC, que é a Zona Especial de Proteção Cultural, que estava voltado inicialmente não, já no plano anterior, voltado para, basicamente, áreas tombadas, e aí se inclui espaços culturais significativos para a cidade, né, como teatro de rua, cenas de rua, espaços, terreiros de candomblé e outros espaços que não têm um significado do ponto de vista do tombamento, né, do patrimônio, mas que precisam ser preservados dentro da cidade.
E já com o desdobramento dessa discussão, se criou então uma outra territorialização, que é o território de interesse da cultura e da paisagem, onde se definiu um primeiro que pega o centro até a Avenida Paulista, né, quem conhece São Paulo, né, que é a área que concentra uma grande quantidade de pontos de espaços culturais, mas que cada plano regional vai poder pensar isso de maneira mais localizada nas várias regiões da cidade. E, finalmente, a criação do Conselho, a reformulação, que já existia, do Conselho Municipal de Política Urbana, que é um órgão de controle social e participação, que teve um grande avanço na medida em que deixou de se ter aquela situação de poder público a maioria dele, né? Então, tem 27 membros do poder público, né? E 37 membros da sociedade, né? Buscando fazer com que realmente seja um espaço de participação, né? Que possa ter uma disputa política e possa ter resultado. Também foi bastante contestado isso por parte do Executivo, e eu convenci o prefeito do seguinte: primeiro, que ele não ia ficar, eternamente na prefeitura, né? Segundo, certo, que se todo mundo fosse contra, porque a ideia não era boa, certo? Né? Porque se todos os setores da sociedade tivessem contra alguma coisa que o governo estivesse fazendo, é porque, de fato, aquilo não era uma ideia que devia passar para frente, né? Então, e vamos ver agora como é que esses instrumentos funcionam, né? De qualquer maneira, eu acho que nós temos aí bastante coisa que avançou em relação ao que nós tínhamos e que lança aí algumas discussões que eu posso deixar para o debate, né? Quer dizer, no que esses instrumentos podem gerar, inclusive, possibilidade de repercussão para uma legislação nacional, né? Para pensar aí uma nova etapa aí na conquista do direito à cidade, da função social da propriedade, né? Uma vez que a nossa experiência dos 10 anos, né, do Estatuto da Cidade, depois de a gente ter participado da discussão das ações, mostrou várias insuficiências que nós esperamos que possam, num outro período, é claro, desde que a gente tenha um governo federal progressista, que nós tenhamos prefeituras progressistas, que a gente possa ter, então, um quadro político para poder avançar mais, porque o que nós tivemos até agora parece que tem sido insuficiente para dar conta, né, do problema da função social, do enfrentamento da questão da função social. Então é isso, gente. Obrigado. Identificação e outro sobre questão de participação, né? Duas coisas importantes para a gente poder aprofundar um pouquinho. Em primeiro lugar, em relação à questão de participação, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação mais clara sobre isso, sobre o que a gente espera dos processos participativos, como que... Porque, eu vejo, na verdade, nós estamos aqui fazendo o seguinte: nós temos uma democracia representativa, tá certo? Quer dizer, eu sei que estou falando aqui do ponto de vista do nosso sistema político. O nosso sistema político é um sistema onde nós temos uma democracia, as pessoas elegem um prefeito, né, ou elegem um governador, um presidente, etc. E elegem parlamento e elegem parlamentares. Né? Então, no caso de lei, cooperação urbana, cooperação diretora, etc., tem que passar pela instância do legislativo. Só que a nossa Constituição e nosso processo pós-Constituição levou à conclusão de que nós não podemos deixar os eleitos decidir por nós, certo? Embora a gente os eleja, certo? Então, seja na etapa do Executivo, seja na etapa do Legislativo, tem que haver processos participativos. Bom, e a grande questão é a seguinte: primeiro, como é que o processo participativo pode influir nas decisões? Né? Essa é a grande questão. Então, falando assim, a gente faz uma audiência pública de, sei lá, a maior que nós tivemos na Câmara foram 3.000 pessoas, certo? Mas não foram 3.000 que participaram, porque não tinha como colocar 3.000. Aliás, nós tivemos uma maior que isso, que foi a Conferência da Cidade, que foram quase 10.000 pessoas, mas que também não coube, certo? No maior espaço que tinha. Né? Então, aí você reúne ali as pessoas num nível de informação baixo, como um todo, né? E que estão sujeitas ao mesmo processo, muitas vezes, de
de manipulação, eu vou lá pelo bem e pelo mal, de mobilização e de manipulação e outros processos que a gente condena. A gente falou aqui, o companheiro o vereador falou da questão do financiamento, né, de campanha. Nós tivemos, por exemplo, uma audiência pública, não foi até 3 mil, foi do momento moradia, né? Foi lá, ocuparam todos os espaços na Câmara, lá fora, etc. Mas teve outra, quando foi discutido um aeroporto, que é uma empresa privada, você pode falar, é Camargo Correia, certo? Com um filho de escape, né? Querem compor um aeroporto na zona de proteção de mananciais, certo? Que é uma região que tem uma população moradora que não tem emprego, obviamente, uma área periférica, e fizeram também, quando teve todas as audiências públicas que tratou daquela região, né? Os vereadores que estavam ligados a esse grupo mobilizaram gente e levou com perua, com ônibus, com um monte de gente para... E as pessoas que eram contra mal conseguiam falar porque a mobilização foi muito grande. Então, tanto de um lado como do outro, quer dizer, nós temos que discutir um pouco, quer dizer, quais são os elementos que podem fazer a tomada de decisão em situação desse tipo. Porque, no fundo, né, eu vou falar outra questão que tem discutido lá em São Paulo, e não sei como é que nós vamos regulamentar isso, mas regulamentar os instrumentos que estão na lei orgânica e também estão na nossa Constituição, do plebiscito e referendo, né? Agora, muitas vezes os plebiscitos que foram feitos pegam o desarmamento, né? Foi um exemplo que nós tivemos. O poder econômico do plebiscito foi enorme, né? E que gerou, inclusive, a rejeição da proposta de desarmamento. Então, eu acho que nós temos que discutir mais como devem se dar os processos participativos para que eles realmente possam ser efetivos, porque não necessariamente, né, uma decisão numa assembleia ela pode ser suficiente para poder uma assembleia, uma audiência pública, ela pode ser suficiente para dizer assim, então essa é a melhor decisão que vai ser tomada. No caso para diretores de São Paulo, né, eu acho que o processo participativo fez com que fosse se formando opiniões e se congregando determinadas, né, consolidando certas visões que, com força, aí, numa articulação entre mobilização, legislativo e executivo, puderem fazer com que algumas teses passassem. Por exemplo, a Código de Solidariedade era uma ideia que a gente vinha discutindo, o movimento social queria que aquilo fosse implantado, a gente falou, não está maduro, não pode, porque deixou alguma coisa não regulamentada. Esse processo continuou, teve mobilização, teve discussão, né, teve uma certa pactuação ali, inclusive com o setor imobiliário. O prefeito falou assim, vai em frente, nós conseguimos aprovar. Então, ele interferiu claramente. Eu posso pegar aqui vários exemplos onde o processo participativo influenciou, mas ele não influenciou assim, de colocar em votação para as pessoas decidirem numa plenária, né? Mas, então, agora, eu acho, viu, Will, sobre essa questão, eu acho que o legislativo é o momento mais adequado para o processo de consolidação da pactuação. O executivo, eu acho que é muito mais um momento de formulação participativa, leitura participativa, discussão, é muito mais propositivo, porque a ideia de que o plano diretor, ou qualquer plano, ele tem que ser elaborado no processo participativo, né? E não simplesmente ser submetido após ele estar pronto a uma discussão, que aí é o momento da Câmara. Então, ele é elaborado no processo participativo, chega-se a um projeto, e a etapa da Câmara tem que ser um projeto onde aquilo vai ser questionado. Estamos de acordo, estamos contra, estamos a favor, muda para cá, muda para lá, etc. Eu acho que mas isso ainda precisa ser muito melhor aperfeiçoado nessa discussão. Eu vou deixar para falar sobre a Operação Urbana depois que os outros falarem, né? Eu acho que tem uma discussão local aqui, mas depois eu queria dar alguns palpites sobre isso. Tem até texto escrito sobre a Operação Urbana, então, mas vamos, no protetor nós discutimos, mas vamos deixar correr a discussão e depois eu falo. Batata quente. Não, eu acho que gentrificação. A gente tem que ter essa operação urbana em cima de um conhecimento que é primordial, na minha opinião. O centro de Niterói perdeu, nas últimas 4 décadas, 18% da população. A população de Niterói não diminuiu, aumentou 50%. Ou seja, o centro de Niterói perdeu 43% de participação da população do município nos últimos 40 anos. As pessoas estão fugindo do centro de Niterói há 40 anos. As pessoas estão sendo expulsas do centro de Niterói há 40 anos. Para onde essas pessoas estão indo? Para a zona de expansão. É para onde os investimentos de infraestrutura foram nos últimos 40 anos. Para o espraiamento urbano.
para baixa densidade, para demanda difusa de transporte, por isso que a gente não consegue oferecer serviços de transporte coletivo de qualidade, em termos de demanda. O que a gente está querendo fazer com o plano, com essa operação urbana consorciada do centro? Qual foi o objetivo dele? Primeiro, frear o espraiamento urbano, frear a pressão sobre as áreas de expansão. A área urbana em Niterói cresce 2,5 vezes mais rápido do que a população. Isso é muito significativo. Por quê? Porque o centro não oferece condições mínimas para habitação. Porque os investimentos públicos foram direcionados às áreas de expansão. Essas áreas de expansão, inclusive, foram objetos do investimento público, daquele que todos os niteroienses se cotizaram para fazer, foram realizados pelos donos dos terrenos privados. Que parcela dessa valorização foi capturada de volta para o município? Nenhuma. Ah, mas a gente tem o solo criado, 13 milhões por ano. Niterói tem VGV de 600 milhões por ano. A gente está querendo promover uma requalificação dos espaços públicos de área central com base na captação da mais-valia. Ah, mas a que preço que isso vai acontecer? Nós temos a população fugindo do centro. Essa população está fugindo do centro porque, se a gente for fazer, convido qualquer um a conhecer a Secretaria de Urbanismo, estamos funcionando no caminho Maia, a maior parte das licenças, das certidões que nos pedem de viabilidade de transformação de uso é de residencial para comercial. Isso tem acontecido há décadas no centro de Niterói. E o centro de Niterói, diferentemente de outras operações urbanas, não é predominantemente constituído de áreas públicas, que foram invadidas, que tem favelas e que chega daqui a pouco a operação urbana expulsando essas pessoas dessa área de abrangência. Nós temos um estoque de terras dentro do centro, uma área central que tem espaços vazios, que tem lotes nus. Nus não, porque eles são ocupados por estacionamento hoje em dia. Se a gente for no Aterrado Norte, aquela região do Correio, ao lado das barcas, e ver a quantidade de carros parados naquela superfície, num centro metropolitano, porque estamos a 15 minutos do centro do Rio de barca, aquilo ali é um crime, é um absurdo aquilo ali. É ao custo de transformar estacionamentos em residências que nós estamos vendendo no CEPAC. Todo estoque de terrenos nus que nós temos no centro, se fôssemos aplicar os parâmetros que já eram previstos antes no PUR, a gente poderia alcançar 2.300.000 metros quadrados. Essa operação urbana reduziu esse estoque para 1.400.000 metros quadrados. 300.000 metros quadrados de coeficiente básico. Todo o resto é CEPAC que vai virar investimento em infraestrutura. Estamos usando de todo esse estoque de terrenos nus, que são estacionamentos de todo o estoque de terra vazia que nós temos no centro de Niterói hoje, a gente está prevendo utilizar como absorção para a CEPAC 2/3 no máximo. Ou seja, se todo esse CEPAC que a gente está, todo esse potencial construtivo que estamos pregando for materializado, ainda sobra 1/3 dessas áreas para serem utilizadas no potencial básico. Aí, qual é o objetivo, então, da operação urbana? Oferecer capacidade de suporte para 40 mil habitantes até 2030. 40 mil novos habitantes. Isso é 2/3 da previsão de crescimento da nossa cidade até 2030. Os outros 2/3 nós temos como trabalhar de uma maneira muito menos pressão a partir de agora. Respondendo a pergunta, desculpa, do Paulo. Olha, é muito difícil, eu desconheço metodologias que estimem, quantifiquem gentrificação. Eu desconheço, não sei se os professores podem me mostrar algum caminho. Mas o que eu posso te dizer? Antes mesmo dessa discussão da operação urbana, o maior número de pedidos de alteração de transformação de uso da área central que a gente tinha residência que eu quero transformar num comércio qualquer. 60% do nosso estoque é residencial, 40% no máximo para não residencial, que a gente quer aproximar origem do destino. No meio das discussões, com toda a preocupação da gentrificação, chegamos a uma brilhante conclusão.
Se a gente está limitando o uso não residencial que já é mais valioso, a gente está dando mais valor a ele, porque a escassez dá valor econômico, né, ao produto sempre. Será que esse comércio, esse uso não residencial não vai começar a fugir para as residências pré-existentes? Aí sim provocando um movimento de expulsão, um movimento de gentrificação? Então foi criado um dispositivo de, você me perguntou sobre mitigação, de que a transformação de uso de residencial e não residencial e vice-versa, de edificações pré-existentes, isso é possível se for feita uma compra de CEPAC lá. Por que isso? Porque a gente também não pode proibir o direito da pessoa transformar o uso dela, mas nós queremos desestimular que isso aconteça. Nós não queremos que a pessoa deixe de morar onde ela está morando para adquirir uma área comercial, porque o prefeitura não deixa mais fazer comércio comercial. É isso. Obrigado. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos vocês e agradecer a oportunidade da gente estar mais uma vez pensando junto. Essa mesa, se nós não tomarmos cuidado, vira 1, 2, 3, Daniel está mediando, ele vai ficar quietinho, Nabil 4, 5-1 de bordoada no Renato Berandier. E é evidente que um seminário não importa se ele vai apanhar de todo mundo. Até porque essa não é a questão mais relevante, sim o que a gente pode tirar da síntese que nós podemos fazer dos conhecimentos que nós acumulamos ao longo da vida. Eu tive o prazer de conhecer a Nabil pelos idos de 2001, quando nós formamos ou tentamos formar uma frente nacional de vereadores em defesa da reforma urbana. Isso porque, apesar de 2 artigos relevantes da Constituição ter apontado para aquilo que nós gostaríamos que fossem as nossas cidades, a disputa entre aqueles que querem que o solo e as cidades continuem a mesma coisa e aqueles que querem que a cidade sirva às pessoas e não aos negócios, essa disputa fez com que nós tivéssemos 13 anos até que o Estatuto da Cidade saísse. E exatamente por conta da aprovação do Estatuto da Cidade de 2001 é que nós tentamos fazer frentes no Legislativo que pudessem influenciar os executivos na tão desejada, ou na direção da tão desejada reforma urbana, que fizesse com que o direito à cidade fosse algo que passasse a ser intensamente discutido. É evidente que, quando o Fabrício coloca no ar, quem é que está administrando isso aqui? Estamos administrando todas as empreiteiras que financiam as campanhas do prefeito, inclusive do prefeito a quem Renato ou para quem Renato trabalha. Isso é culpa do Renato? Não. Não dá para a gente ficar tirando pedra nos técnicos que são convocados ou chamados para trabalhar. Ele tenta, ouso dizer, se esforçar e a convencer a todos nós que ele faz o melhor trabalho do mundo. Eu acredito que ele acredite nisso. O problema é que, na pergunta que ela faz, esse trabalho é para quem? Essa cidade é para quem? O plano diretor de Niterói, assim como o plano de São Paulo, ele é decorrência da aprovação da Constituição de 88, a aprovação subsequente das leis orgânicas municipais, que no caso de Niterói foi em 1990, e 2 anos depois, o plano diretor de Niterói foi aprovado. Assim como de São Paulo, se eu não me engano, em 92, qual foi o ano do primeiro? Não foi aprovado. Ah, não foi? Vocês passaram esse tempo todo sem plano. Só em 2002. Só em 2002. Não, o de Niterói foi em 92. Com a previsão de que ele fosse revisto em 2002. E essa discussão aqui, a qual o Martins se refere em relação ao passado, e as lutas no passado, que nós todos ficamos envolvidos na discussão dos planos diretores. Pois bem, o plano diretor nosso foi aprovado em 92, e em 2002 ele deveria ser revisto, com um olhar do que era a cidade em 92 e do que passou a ser a cidade 10 anos depois, em 2002. Uma cidade que tem, falando muito rapidamente, porque não dá para fazer um outro seminário com o que eu estou falando aqui, vou tentar terminar, uma cidade que tem, segundo o IBGE, não é o pessoal, nem são os petistas antigos, é o IBGE que diz, é a maior concentração de renda do país, é a maior classe A do país,
uma cidade que tem para cada 2 habitantes, na Abril, 1 carro. É uma cidade onde foi badalado um altíssimo índice de desenvolvimento humano e as pessoas vêm para cá para morar achando que aqui é o paraíso. Esta é uma cidade, tal qual a cidade da região metropolitana do Grande Rio, imprensada entre o mar e a montanha, com todos os problemas decorrentes de ser uma cidade imprensada entre o mar e a montanha. E com uma ocupação das encostas, ao contrário da Europa, as encostas ocupadas, como em todo o Brasil, ocupadas por pessoas mais pobres. O que aconteceu em 2002, já com o Estatuto da Cidade aprovado, nós perdemos a primeira batalha. Nós queríamos a revisão do plano diretor antes da reformulação dos planos urbanísticos que existiam para regular a ocupação do solo nas regiões mais ricas da cidade, região oceânica e bairros da Orla da Bahia. Perdemos a briga. Esses planos foram aprovados independentemente da revisão do plano diretor, que é a lei hierarquicamente superior. Perdemos a luta. Em 2004, foi feita uma revisão para introduzir aquilo que vocês fizeram em São Paulo recentemente, para introduzir em 2004, 2 anos depois, as adaptações dos institutos do Estatuto da Cidade. E de lá para cá, nós não temos até agora a revisão do plano diretor. Tivemos um plano urbanístico regional, que é da zona norte da cidade, e faltam 2 áreas importantes da cidade, cobertas por uma extensa área verde, 2 áreas da cidade que até hoje não tem plano urbanístico regional, Pelotiba e região leste. Essas discussões, portanto, de participação popular, aquilo que o Henrique falou que acaba sendo uma encenação democrática, na realidade os pacotes vêm pronto. Quem financia a operação interligada, a operação urbana consorciada do centro, que conceitualmente significa recuperar socialmente uma cidade, dando possibilidade, quem ganha dinheiro com a cidade, investir algum dinheiro, mas o principal objetivo de uma operação urbana consorciada é você recuperar socialmente as áreas da cidade. Não tem o menor sentido. Por exemplo, o Morro do Estado, todos os recursos que a Prefeitura de Niterói fala para recuperar o tal Morro do Estado que está nessa área, vem de programas do governo federal que não tem absolutamente nada a ver com os recursos da operação urbana consorciada no centro. Não tem uma área das que socialmente precisam ser recuperadas na cidade de Niterói, no âmbito da operação urbana consorciada no centro, que venha com algum recurso que seja decorrente, como por exemplo, dos 25% que o Davi falou que tem de São Paulo. Na última conferência da cidade de Niterói, todo o movimento social ali presente tentou passar uma emenda que definisse um percentual mínimo de alocação de recursos para habitação de interesse social, e a bancada do governo, a bem da verdade o Renato ficou quietinho nessa hora, toda a bancada do governo estimulou todas as pessoas a derrubarem toda e qualquer emenda que pudesse ter definição de aplicação mínimo de percentual para habitação de interesse social. Então, na realidade, toda esta discussão sobre o direito à cidade vai depender de uma mobilização muito maior do que aquela que as empreiteiras conseguem implementar. Elas compram vereadores, elas compram prefeitos, elas compram governadores para a implantação dos projetos que garantem a ela a manutenção da cidade como espaço para enriquecimento, espaço para fazer bons negócios e não espaço para a defesa da vida. Como nós defendemos a vida, vamos continuar fazendo seminários desse tipo para, com todo carinho e afeto, e sem perder a tenura, bater de goleada em todo tipo de pensamento que o Renato Berandier representa aqui. Eu não ia mais falar sobre a operação urbana de Niterói, mas em primeiro lugar, eu vou descrever o centro que eu vejo de Niterói. Eu não vejo um centro sem vida, eu vejo um centro abandonado pela Prefeitura Municipal de Niterói, que deixa o lixo acumular, que não trata da varrição das ruas com a frequência que deve, que não desentope os bueiros, que não impede
uso inadequado, aí não pelo trabalhador informal, mas pelo comércio, né, formal, o uso indevido das calçadas. Então, o estacionamento indevido, então, uma série de coisas que poderiam ser feitas sem precisar de uma operação urbana consorciada que lê a cidade como sem vida e como sem moradia. Niterói tem uma particularidade de ter muita moradia. Você tem quadras e quadras com vilas, pequenos conjuntos de prédios, isso da década de 40, 50, 60. Né? Você tem uma população, você tem um lado que é mais popular e um lado que quer ser elite. Vamos dizer que é, mas quer ser. O lado popular, os dois lados com extrema vitalidade econômica. Pode ser que não seja a vitalidade que alguns gostam, querem. Temos, sim, espaços livres abandonados que virarão, a partir da operação urbana consorciada, grandes ícones arquitetônicos. Aliás, como está acontecendo nas cidades em todo o mundo, que as cidades estão ficando todas com a mesma cara. Então, isso é uma coisa. Depois, eu queria também falar, então, desnecessário por causa disso, uma operação também que tem áreas populares dentro dela e que foi negado a aplicação de 1 centavo sequer dos PACs nessas áreas populares, que são as que mais precisam. Porque o resto é fazer funcionar a limpeza pública, serviços urbanos. Iluminação, isso aí, pintar meio fio de calçada, continuamos com a tradição do governo passado, pintar os meios fios das calçadas de Icaraí, São Francisco, os bairros novos. Vamos pintar o meio fio da calçada do centro do Rio. E os pontes até o meio. Exatamente. Centro de Niterói, se bem lembrar. Não posso deixar de falar também do processo participativo. Eu vou concordar com o Henrique, que mas virou moda. Né? Eu fui semana passada, eu falei na mesa anterior, vou falar de novo para quem ouviu, por favor, desculpe. As audiências públicas agora viraram, quer dizer, elas têm todas o mesmo receituário. 3 a 4 horas de explicação, 3 minutos para quem quiser falar depois. Exercício de síntese para a população. Então, elas não são a expressão das ideias e das propostas da população. E tem outra coisa, Renato, me desculpe, alterar o limite da operação, tirando o terreno da Universidade Federal Fluminense, não é atender aos anseios colocados na audiência pública. Até porque o poder público municipal não podia vender o terreno da Universidade Federal Fluminense e não podia fazer mais nada, porque o campo já está todo montado, construído. E nem na área da Marinha. Então, isso não é atendimento. Atendimento seria aplicar recursos nas áreas mais empobrecidas e fazer, urbanizar e levantar o nível, né, de urbanização dessas áreas. Então, isso com relação ao processo participativo. Com relação a São Paulo, realmente São Paulo, para mim, virou um ídolo. A gente tem tido reuniões, eu cito dizendo uma prefeitura do PT que está dando um exemplo, né, de enfrentamento da desigualdade que a gente tem nas nossas cidades. E Niterói é um exemplo, sim. Você tem as mais altas e você tem mais de 50, 60, 70 mil moradias em assentamentos precários. Então, você tem os dois extremos. Se eu queria saber, quer dizer, nós acabamos de aprovar, nós não, né, eles,
Acabaram de aprovar a operação urbana consorciada. Agora a gente vai discutir plano diretor. E acabamos de aprovar a operação, dizendo que, agora o Renato acabou de dizer que quer atrair população. Quer dizer, como é que é essa história? Quer dizer, como é que a gente vai costurar agora um plano diretor que vai tratar da cidade toda, partindo disso que ficou um quisto? Esse é o quisto de modernidade, como está sendo, entre aspas. Quer dizer, como é que São Paulo, então, conseguiu colocar, se é que assim que aconteceram as operações urbanas de São Paulo, conseguiu colocar e melhorar a situação, e fazer essa costura, né, ao ser com um plano diretor. Isso é uma coisa. A outra coisa é a discussão dos instrumentos auto-aplicáveis. Eu queria que você explicasse um pouco. Quando eu falei isso, quase apanhei na reunião. Porque não pode, porque não pode, porque não pode. Eu quero levar, eu sair daqui com instrumento para defender. Porque também estou cansada de discutir leis que depois dependem de serem ainda, como é que é o nome? Regulamentadas e não sai nunca. E você não aplica nunca. E queria dar os parabéns por ter conseguido mudar o conselho, que eu acho que é o caminho. Democratizar é isso. Uma gestão que diz que quer ser democrática, ela tem que estar disposta a abrir mão do seu poder absoluto. E para isso ela precisa dar condições até maiores para que a sociedade se manifeste. Eu só queria saber se esse conselho é consultivo, ou se é como o nosso, deliberativo nas suas atribuições, que a gente não sabe quais são. Desculpa, também com carinho. Questões do Fabrício aqui, que acho que são importantes, porque mudou muito na Câmara. Mudou muito, muito, muito. Inclusive, grande parte das coisas autoaplicáveis foram na Câmara que foram aprovadas. Houve realmente uma opção e nós conseguimos avançar. Eu acho que o processo participativo foi muito importante para legitimar o processo, né? Legitimar, dar força para o processo. E eu quero falar duas coisas que são muito importantes, que tem a ver com essa questão que vocês falaram de financiamento de campanha. Eu acho que o problema não é financiamento de campanha, mas não é só financiamento de campanha. Porque tem financiamento na campanha e financiamento fora de campanha, certo? Então vamos minimizar essa coisa de financiamento de campanha, porque senão parece que é só na campanha que tem financiamento, certo? Tem financiamento fora de campanha, certo? E isso é grave. Agora eu quero falar duas coisas importantes para a mudança, por que a gente conseguiu avançar tanto? Tem a ver com uma questão política. Em primeiro lugar, junho, as manifestações de junho em São Paulo foram questão de águas importantes no governo. Talvez seja a maior consequência das manifestações de junho. O prefeito assumiu uma visão que chegou em junho, ele foi derrotado, o negócio da tarifa, né? Que significou mudar. Então, eu vou dar um exemplo que tem a ver com operação urbana, mas tem a ver com o plano diretor depois. Na operação urbana Água Espraiada, certo? Que já estava em curso, o Kassab fez uma mudança no projeto e aprovou um túnel lá de 3 quilômetros, que ia custar 3 bilhões de reais, que era para ser pago com o recurso da Operação Urbana Água Espraiada. Bom, e o governo estava dividido. Tinha secretários que eram a favor de fazer aquilo, tocar para frente, outros que eram contra, o prefeito estava assim, mas estava indo no caminho que era normal, porque o governo estava assinado pelo governo anterior. Então, quando teve a eleições de junho, né, foi o momento que acendeu o sinal para ele que ele tinha que mudar. Então, foi aí que se definiu claramente a opção pelo transporte coletivo. Ele cancelou, ele cancelou a ordem de serviço do túnel, ele não cancelou o contrato, que é com a AES. Ele cancelou, está sendo pressionado há um ano para que retome e reveja. Depois cancelou outros contratos de obras viárias, tá certo? Bom, porque não tinha, por um lado, porque não tinha mais recursos para fazer mesmo. Ele viu que ia ter que usar o recurso de operação urbana e mais recursos de orçamento para terminar a obra, ou ia deixar a obra no meio, certo?
Então, isso foi decisivo para uma mudança de chave na história, o que, obviamente, pode ter várias outras desdobramentos na frente, pressões, etc. Isso tem acontecido e vão continuar acontecendo, eu acho, porque aí é aquela questão, precisa fazer obra, mostrar que a população quer, porque não elege, etc. Então, tem esse discurso todo que está presente. Esse foi um fator, né, que foi reforçado. Ele sofreu 4 derrotas, uma atrás da outra. Uma foi a questão da tarifa, que tirou 600 milhões de reais da prefeitura, porque o subsídio em São Paulo é 1,5 bilhão só de tarifa de transporte coletivo. Então, aprofundou isso e é crescente esse déficit, né, com a tarifa congelada. Depois teve a questão do IPTU, que ele não conseguiu atualizar, nós aprovamos na Câmara, mas caiu na Justiça, está no Supremo, a atualização do valor venal do... Depois teve a questão da resignação da dívida, que também... Então, teve várias situações que, né, a Prefeitura ficou sem caixa e precisou inventar coisas para poder tocar um projeto de governo. E foi nesse ponto. E aí teve uma outra coisa que foi importante, que foi a máfia dos fiscais do ISS, que envolveu o mercado imobiliário. Né? 400 empresas do mercado imobiliário que estavam na máfia, foi descoberta, a Prefeitura foi para cima. Então, isso fragilizou o mercado imobiliário no processo de negociação do próprio plano. Então, teve esses dois fatores que foram fundamentais do ponto de vista político para que a gente pudesse ter avançado muito e o processo do plano diretor avançasse mais até do que inicialmente estava previsto. Então, e aí, isso aí aconteceu nesse período que o projeto já estava na Câmara, né, uma parte dele, e aí ele foi avançando com maior condição de não ter uma correlação de forças mais favorável. Né? Então tem muita modificação, código de solidariedade, pagamento de serviços ambientais. Você participou do executivo também de alguma forma? Não, eu participei do programa de governo antes, que foi dado uma ênfase muito grande para a questão urbana do plano de governo. Né? Então, por exemplo, essa discussão muitas coisas já estavam sendo discutidas, outras, eu não participei tanto do detalhe no executivo, mas acompanhei algumas teses. Agora, o executivo foi um processo muito travado, muito difícil, porque foi no meio desses conflitos. E quando veio para a Câmara, quando a situação no final do ano do prefeito era politicamente muito difícil. Né? E esse processo de discussão do plano, então, foi um processo que, na verdade, alavancou o prefeito, tanto que após o plano diretor começou a subir, uma coisa inusitada, mas o processo acabou sendo tão abrangente que acabou sendo uma referência importante. Claro que teve cruzado com as partes de ônibus, teve cruzado com uma série de outras ações que foram sendo feitas executivamente. Agora, as ciclovias, que é outra briga que também está sendo encarada. Então, eu acho que isso aí eu acho que isso mostra uma questão de disputa que a gente precisa avaliar bastante para ver o quanto que... Agora, em relação à auto-aplicabilidade, né, primeiro, então eu vou já começar a falar do plano, eu acho que eu concordo totalmente com ela. Na verdade, o grande problema é se é operação urbana, ou se deixa de ser operação urbana, porque isso é o seguinte: primeiro, qual é o projeto urbano que se tem? Tem que anteceder a operação urbana. Segundo, para onde vão os fundos arrecadados com a operação urbana? Essa que é a questão. Se criou por conta de uma discussão acadêmica equivocada, eu acho, uma questão de que o instrumento é bom ou é ruim. Não existe essa história de que o instrumento é bom nesse caso. O instrumento pode ser péssimo e bom pode ser bom. Isso vai depender de como ele é aplicado. Eu acho que essa é a questão. Então, em São Paulo, quer dizer, a operação Urbana Faria Lima e Água Espraiada agora está se fazendo uma reversão dela. Mas elas foram assim, por que a operação? Nós defendíamos que não tivesse operação urbana, isso lá no começo dos anos, da década passada. Por quê? Porque o recurso vai para o fundo, é outorga onerosa, vai todo ele para o fundo, e aí, de acordo com os interesses e as prioridades, se aplicam os recursos. Agora, a outorga onerosa é um puta avanço, é uma recuperação da mais-valia, né, do processo imobiliário. O quanto se recupera, aí vai se discutir quanto se recupera. Em São Paulo, com a outorga onerosa se arrecadou mais ou menos 1 bilhão nesses 10 anos, mas as operações urbanas se arrecadou muito mais que isso, se arrecadou mais de 5 bilhões no total, que eram recursos que antes eram apropriados pelo setor imobiliário. Não foi um avanço, a gente perde as referências históricas.
Né? Anteriormente, e acho que ainda é assim no Rio de Janeiro, tá certo? Se produz, se verticaliza, se usa mais intensamente solo urbano, não se arrecada nada. Isso é, se muda os olhamentos sem também nenhuma contrapartida. Né? Então eu acho que nós avançamos muito. Tem outros aspectos, a participação popular também. Se reclama que a gente está mal na participação popular, mas anteriormente se decidia tudo sem nenhuma participação. Né? Então tem que olhar historicamente para também não jogar tudo fora. Né? Então é importante, a autônoma onerosa ela é importante. Agora, tem que ver o que você vai fazer com aquilo. Né? Primeiro, qual é o plano, e esse plano precisa ser muito bem discutido, tá certo? E precisa conter vários aspectos. Claro que ele tem que estar articulado às estratégias do plano diretor. Por isso que o plano diretor tem que dar. Aliás, está no Estatuto da Cidade. É o plano diretor que dá as diretrizes para a operação urbana, tem que estar previsto no plano diretor. Segundo, para onde vai o fundo. Então, nós começamos essa discussão, que foi importante no ano passado, na revisão da operação urbana Água Branca, que é uma outra operação urbana que tem em São Paulo. Foi um primeiro grande embate que se teve, quando nós, inclusive, conseguimos colocar que 22% do recurso tinha que ser aplicado para habitação. Né? Não só no perímetro, como também no perímetro expandido, que foi definido um perímetro expandido, que se identificou 20 e tantas favelas devem ser urbanizadas e obras de habitação que tinham que ser feitas dentro da operação. E aí tem uma série de outras questões que eu vou entrar aqui no detalhe, mas foi um avanço importante, foi o começo dessa discussão. Já 10? Tá. Então, eu acho que a questão do fundo ela é fundamental. E depois, quais são as salvaguardas sociais que estão previstas na operação? E qual é o movimento da população em relação a isso? Então, nós podemos ter operações. Agora, é isso que você falou. Né? Você pode ter operações menores, pode ter operações maiores, pode não ter operação. O importante é recuperar a mais-valia e definir aonde o recurso que é recuperado vai ser aplicado. E eu vou dizer uma coisa que também se faz uma confusão enorme, e a academia não podia fazer essa confusão, certo? População, o movimento social até pode fazer. Se trata indistintamente o que é empreiteira, o que é empreendedor imobiliário e o que é proprietário de terra. São três atores no processo imobiliário fundamentalmente diferentes. É certo que a Odebrecht e a Camargo Corrêa, as grandes empreiteiras, estão criando seus braços imobiliários. Tá certo? Mas a operação urbana foi criada por uma ação das empreiteiras para extrair recursos do processo imobiliário para viabilizar a obra pública num período de baixa capacidade de investimento do Estado. Então, é uma maneira das empreiteiras, né, criarem fundos para poder fazer a obra. Então você vê. E aí depois, é claro que para o mercado imobiliário isso pode ser bom, porque descongelou, o zonamento em São Paulo ficou congelado por 30 anos. Tá certo? Então tinha áreas que o mercado imobiliário queria atuar, que não conseguia mudar o zonamento. Não é fácil fazer uma mudança de zonamento em São Paulo. Então a operação urbana acabou sendo um caminho através para o mercado imobiliário para pegar uma área que ele não podia construir, e ele passou a poder construir, só que ele tinha que pagar a autora onerosa. Então acabou para ele sendo uma vantagem por causa disso. Mas a resistência que teve, por exemplo, para baixar o preço, em São Paulo se luta desde 91, quando alguém perguntou aqui, acho que foi o Paulo que falou, em São Paulo não foi feito plano de isolamento. Não foi feito porque não foi aprovado. Em 91 foi apresentado no governo da Erundina, do PT, foi apresentado, a Raquel era inclusive a coordenadora diretora de planejamento na época, foi apresentado o coeficiente 1, tá certo? E foi amplamente bombardeado, não foi aprovado plano nenhum. Nós só fomos em 2002 aprovar, quando voltamos com o coeficiente 1, e aí nós conseguimos reduzir para 1 e 2 em algumas situações. Tá certo? Então, quer dizer, é um processo histórico que vai no sentido de você, na verdade, estatizar o solo criado. Como nós estamos falando, estamos estatizando o solo criado e cobrando para que ele possa ser. Então, eu acho que isso é positivo. Agora, para onde vai esse recurso? As grandes empreiteiras querem fazer esse recurso para fazer a disputa que tem em torno do Estado, né? Porque eu acho que aí a disputa em torno do Estado é uma questão que está colocada, para fazer com que esse fundo seja destinado para aquilo que é o mais importante, para reduzir as desigualdades. Né? E por que a operação urbana a gente era contra? Porque a ideia era assim, você extrai recursos do processo imobiliário, aplica naquela própria área, hipervaloriza aquela área e gera um processo de exclusão social. Então temos que fazer operação urbana, não sei como é que é o caso de Niterói, não vou entrar aqui no detalhe. Tem que criar 6 centros da área de operação urbana,
tá certo? Para evitar que gentrifique, para você criar proteção social em relação ao processo imobiliário e, por outro lado, usar os recursos dela também com proteção social. É claro que pode ter outras intervenções, mas não sei se foi essa a discussão que aconteceu, mas vai por aí, tá certo? E é claro que para as empreiteiras não interessa que você faça isso, porque isso significa perder a arrecadação. Por um lado, perder a arrecadação, porque quando você cria as leis, naqueles terrenos não se arrecada. Então você perde a arrecadação. Segundo, ela não quer pulverizar os investimentos, porque isso significa que outros atores, podem ser empreiteiras menores, não sei o quê, vão fazer obras. Então você faz 25% para habitação de interesse social, né, para fazer urbanização de favela, coisas desse tipo. É um outro perfil de empreiteira que atua. Quando a gente fala empreiteira, por isso que eu acho que essas generalizações são difíceis. Você tem as grandes empreiteiras, que querem fazer as grandes obras, porque só elas podem fazer um túnel, pode fazer um elevado, pode fazer uma obra dentro da obra viária, né, desse recurso para algum setor. Então, eu acho que essa é a questão, são questões aí que então, isso não vão me prolongar mais, que você já falei demais aqui, né? 14 minutos, então desculpe, gente, mas é bastante coisa. Mas obrigado aqui pela questão. Depois, outra vez, a gente discute outras questões do regime. Depois sobre o conselho, seria deliberativo ou não? Não, tem algumas coisas que ele é e outras não. Ele não é tão deliberativo quanto talvez muita gente queria que ele fosse. E às vezes eu também questiono, ele não é uma discussão louca. Por que da maneira como esses conselhos são formados, né? Eu acho que é importante ter mais gente da sociedade, é importante ter um processo de debate, etc. Mas nós temos que ver também que muitas vezes se reproduz no âmbito dos conselhos os mesmos vícios do nosso legislativo. Né? Em São Paulo, por exemplo, o movimento de habitação, numa certa situação, o Conselho de Habitação, o movimento social, foi, entre aspas, comprado, tá certo? Para uma ação que a prefeitura queria fazer, que era demolir um edifício, né, que era uma área de habitação social importante. Então, existe também dentro dos conselhos, tá certo? Os mesmos vícios do processo do legislativo. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado também, porque quando a gente delega poder para situações onde nem sempre o que a gente espera que venha acontecer, de fato acontecer. E às vezes assim, tem lá o IAB, tem lá o Secov, aí tem um monte de moradia, tem um monte de ambientalista, aí vai uma pessoa lá, que é indicada, certo? Qual é a legitimidade daquela pessoa, quem ela representa, como é que é o processo. Então, não temos que discutir a questão do conselho, né, para evitar também que a gente acabe atribuindo, né, poder de repente para alguém que representa muito pouca gente. Né? Mas obrigado e desculpe aí o tempo. Proprietária de terra, incorporadora e empreiteira. Tá? Isso está acontecendo, é uma monopolização. Só que se nós não tivermos clareza para distinguir esses vários elementos, tá certo? Porque aí a gente põe tudo mesmo, sabe? Nós podemos pensar isso de maneira mais diversificada. Essa é pior do que a primeira. Mas eu acho interessante que a Odebrecht, nesse